Aleluia. Romanos capítulo 2, versículo 16. Nós vamos ler alguns textos. Romanos 2, 16. No dia, todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Também Romanos capítulo 8, verso 27. Aleluia. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. E também Provérbios 16, versículo 2 diz: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Senhor, nós oramos em Teu nome, que a Tua palavra possa ministrar a nós, ao nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, saborear essa palavra e compreender essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. Pode se sentar. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Nós podemos ver aqui 3 textos. Eu queria que na hora que eu for falando, você vai passando assim os 3 textos de uma forma pausada, devagar. E o Espírito Santo falou comigo sobre... Diga comigo assim: não permita ser prisioneiro do processo que você está vivendo. Olhe para alguém do teu lado e diga assim: não deixe ser um prisioneiro do processo que você está vivendo. O Espírito Santo, eu estava orando, e ele disse para mim que muitas vezes, muitos de nós temos nos tornado resultado do processo que nós estamos vivendo na nossa vida. O processo que nós estamos vivendo, o que significa o processo? As batalhas, as adversidades que nós enfrentamos, elas são para nos provar e para nos aprovar. Mas muitas pessoas se tornaram prisioneiras dos processos que elas passaram em suas vidas. A palavra de Deus fala nesses 3 versículos que nós acabamos de ler sobre intenção. Eu queria que você colocasse, vai passando, coloca o primeiro que eu li, que foi Romanos 2. Ele mostra o que? Sobre as intenções. Ele fala no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o Evangelho. Toda a intenção que você tem no seu coração. No dia do julgamento vai ser assim, olha para mim, por gentileza. De um lado vai estar as suas intenções e motivações, que ali está como segredos. Do outro lado vai estar o Evangelho. O padrão vai ser o Evangelho. Então, todas as intenções, segredos, motivações que você tem, no julgamento com o Senhor, Ele vai colocar essas intenções, aquilo que você acredita ser uma verdade. Exemplo, às vezes nós estamos querendo ensinar algo da palavra, você fala: não, eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho o meu pensamento, o Deus sabe das minhas intenções. Ele vai pegar essas intenções no juízo e vai colocar lado a lado com o Evangelho, a palavra. Se aquela intenção não estiver em conformidade com a palavra,
você é condenado pelaquela intenção. Você é julgado pela intenção e não por ter vivido pela palavra. Olha o outro texto de Romanos, o que diz. O outro que nós lemos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Existe uma versão que fala a intenção do Espírito. Então, olha só, ele está querendo dizer o seguinte, que aquele que sonda o nosso coração sabe qual é a intenção do Espírito, e o Espírito está torcendo, intercedendo para nós, para que nós possamos nos mover de acordo com a intenção do Espírito. Por que o Espírito Santo deseja que as intenções pela qual nós vamos nos mover dentro dos processos que estamos vivendo seja de acordo com o Espírito? Preste atenção, porque todas as vezes que eu me movo dentro do processo, baseado na minha intenção e naquilo que eu acredito ser o correto, e não de acordo com o Evangelho e com o Espírito, o processo está afetando quem eu sou, a minha identidade em Deus. Muitas pessoas têm a sua fé afetada, têm as suas crenças afetadas, têm a sua identidade espiritual afetada, porque dentro do processo que ela está vivendo, dos desafios, das batalhas, ela olha aquele desafio e ela busca uma intenção dentro do coração dela de como ela vai se mover. E aí quando ela se move de forma que algo dá errado e alguém questiona ela, quando você é questionado por algo que você fez e a sua intenção era acertar, era resolver aquela situação, qual é a tua resposta? Não, eu errei, mas a minha intenção foi boa. Quem já falou isso? Não, eu tomei essa decisão porque eu achava que era a melhor. Eu fui bem intencionado. Deus sabe das minhas intenções. Veja só, quando você está dentro de um processo, que você está enfrentando um desafio, e você se move baseado numa intenção natural, que não está pautada no Evangelho e na palavra, como eu dei o exemplo do juízo, como vai ser, e não está pautada na intenção de Deus para você, você corre o risco, não só tomar uma decisão errada, mas deixar a sua identidade do Espírito se perder. Por quê? Por conta do processo, você se moveu para atender aquele processo, e você se torna prisioneiro daquele processo que você está vivendo, porque aquele processo está definindo você, e a forma como você vai se mover, e não Deus. Muitos processos dolorosos que nós enfrentamos, nós paramos de ouvir a Deus, e nos movemos buscando uma saída dentro do processo. O pior dano que um processo que nós estamos enfrentando pode nos trazer é nos levar a nos mover de forma que nós viemos a nos mover sem a direção do Espírito. Talvez nós estamos tão focados a trazer uma solução para o problema que nós estamos enfrentando, que nós não percebemos que o pior do que o próprio problema é estarmos nos tornando alguém que não éramos, nos movendo de uma forma e tomando decisões baseadas numa consciência natural e não espiritual. Se você olhar bem o diálogo da serpente com Eva, Deus falou para ela não comer do fruto, mas em todo diálogo Satanás tenta mostrar para ela o que? Não tem nada a ver, você não vai morrer se você comer, pelo contrário, seus olhos serão abertos e você vai ter um entendimento que você não tem. E aí Eva passa a ser uma pessoa totalmente diferente daquela que Deus criou para ser. Veja como os processos muitas vezes nos tiram de uma identidade que Deus nos deu. É por isso que a Bíblia, por que você acha que a Bíblia diz: passarão os céus mas a minha palavra não passará? O que você acha que esse texto significa? O que ele quer dizer? Passarão os céus e a terra. O que ele está querendo dizer? Circunstâncias, elas vêm e vão. Dificuldades, elas vêm e vão.
processos difíceis que enfrentamos na nossa vida, elas vêm mas a palavra, ela permanece. O que me define? Os processos ou a palavra? Então, diante dos processos, eu devo me mover permanecendo na palavra. Porque quando, dentro de um processo, eu me movo fora do Espírito e fora da palavra, pior do que o próprio problema que eu estou enfrentando estou me tornando alguém agora que está se movendo para buscar uma solução para um problema fora do Senhor, fora da palavra. Então um dia eu estarei diante do trono de Deus, Ele vai falar: Diego, por que você fez isso? Senhor, eu tive a intenção boa de fazer isso. Ele falou: olha a tua intenção e olha o que a palavra diz. A palavra fala que você deveria fazer assim, e você não fez. Então você vai ser julgado por essa intenção e por essa atitude baseada nessa intenção. Não permita ser prisioneiro de um processo da tua vida. Amém? Não tome decisões fora da palavra. Não seja alguém que se move para achar uma solução. Se você precisa se mover de forma que encontre uma solução, e você precisa abandonar a tua identidade, o teu lugar em Deus, então não faça nada. É melhor você esperar o agir de Deus. Nós podemos ver que aqui diz que o Espírito Santo, ele está intercedendo. O que é isso? Ele está orando. Sabe qual é a oração do Espírito por nós? Ele está orando: eu oro para que eles compreendam realmente qual é a vontade de Deus para eles. Eu oro para que diante de um desafio, uma dificuldade, eles possam se mover segundo as intenções de Deus para eles. Vou te dar um exemplo. Havia um rei, e ele colocou um decreto, que quem não se curvasse diante da estátua que ele mandou criar, seria jogado no forno. Ele constrói uma estátua muito grande, diz que ela é Deus, que ela deve ser venerada, e ele diz: quem não se curvar diante dela, na hora que tocar a trombeta, eu vou jogar no fogo. E aí sabe o que acontece? Na hora que tocou a trombeta, todo mundo se curvou, menos 3: Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Imagina aquela multidão, todo mundo se curvou e 3 homens em pé. O rei fala: manda trazer esses 3. Escute. O rei traz e fala: qual que é o problema de vocês? Não, nós não cremos nesse decreto, nós não cremos nessa palavra, nós só vamos nos curvar diante do nosso único Deus. Olha, eu vou matar vocês pensem bem. Aí imagina Sadraque, Mesaque e Abednego pensar assim: não, é ignorância nossa, para que a gente vai morrer? Às vezes Deus tem um plano na nossa vida aqui ainda. Vamos falar para Ele que tudo bem, a gente se curva, só para Ele deixar a gente em paz. Mas Deus sabe da nossa intenção, que a gente ama Ele. Quantas vezes a gente faz isso? Mas na verdade, se eles fizessem isso, a intenção deles era glorificar a Deus? Era o quê? Escapar do processo de perseguição que eles estavam vivendo. E aí eles falam assim: rei, não tem negociação, não vamos nos curvar. E aí o rei fala: então eu vou acender o fogo mais forte ainda e vou jogar vocês lá. Sabe qual foi a fala deles quando eles foram ameaçados? Fique sabendo, ó rei, que ainda que Deus não nos livre do fogo dessa fornalha, ainda assim nós não nos curvaremos diante do seu Deus e continuaremos servindo o nosso Deus. Aí eles foram para o outro nível, porque além de não se curvar, quando o rei tenta abalar a fé deles, sabe o que eles falam? Ainda que Deus não nos livre e nós venhamos morrer, ainda assim nós não vamos dar um passo atrás, não abrimos mão de quem somos, não abrimos mão da nossa aliança com Deus. Deus procura homens e mulheres que não se tornam escravos e prisioneiros do processo que estão vivendo, que se condicionam de acordo com o que estão vivendo e justifiquem: não, mas Deus sabe da minha intenção, eu fiz isso porque eu achava que era o correto. Ele está dizendo aqui em Provérbios que há caminhos
que para nós, os homens, parece ser correto. Não, na hora eu imaginei que era o correto a se fazer, era o melhor. Mas ele diz, mas o Senhor, Ele julga as nossas intenções. Talvez você tome uma decisão e fala, não, era o melhor a ser feito diante da circunstância. Aí alguém olha e até não tem como te questionar e fala, não, realmente, diante da circunstância, aparentemente o que você fez até sabe a ser feito. Mas Deus não olha assim, Deus olha e fala, qual foi a intenção realmente dele e dela ter feito isso? De fato, qual foi a intenção? E se a intenção foi, na verdade, se curvar ao processo, tentar achar uma saída, escapar do processo, porque na verdade não confiou no Senhor, não confiou que o Senhor poderia guardar e livrar do processo, Deus vai falar, está dando de bom samaritano, está dando de um bom cristão, mas no fundo, na verdade, duvidou de mim. Então nós temos que tomar cuidado para que os processos não nos moldem. Alguém que é prisioneiro de um processo da vida é alguém que se tornou alguém a partir do processo. Não, aquela pessoa, depois que ela viveu tal decepção, nunca mais foi a mesma. Prisioneiro do processo. Estamos vivendo dias em que as realidades são difíceis? Sim. Estamos desconsiderando a gravidade dos fatos e da realidade? Não, mas nós estamos sujeitando toda a realidade à verdade. Eu não me movo pela realidade, eu me movo pela verdade, porque uma verdade tem poder de mudar realidades. Se nós nos movemos como os demais, como é que nós vamos fazer a diferença? Então, todo o processo que você vive na sua vida é para fazer você melhor, é para provar o teu caráter, é para provar o teu fundamento, é para provar a tua fé. Ei, olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa, uma fé que nunca foi provada não é confiável. Eu tenho fé, pastor, tem? Que bênção. Quantas vezes você usou sua fé? Não, até hoje eu nunca precisei usar. Então, o dia que chegar o momento de você usar, aí nós vamos saber se dá para confiar mesmo nessa fé que você tem. Diga comigo, uma fé que nunca foi usada não é confiável. Diga, uma fé tem que ser provada. Deus está provando eu e você nesses dias. Você tem fé? Então Ele vai provar. E aí Ele joga, aqueles soldados jogam Sadraque, Mesaque e Abednego no forno. E quando eles olham, a Bíblia fala que os soldados que chegaram no forno para jogar aí na fornalha, morreram com o calor que saiu do forno. Mas os 3 que estavam lá dentro não eram mais 3. Mas a Bíblia fala que havia um quarto homem andando com eles no meio do fogo. E fala que esse quarto homem era semelhante ao Filho de Deus. Porque a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego foi levada à prova e foi aprovada. Porque eles falaram, você pode nos prender, rei, você pode amarrar. A Bíblia fala que eles foram amarrados com cordas, pode nos jogar no forno, mas eu não vou me tornar prisioneiro do processo. A Bíblia fala que a única coisa que queimou, sabe o que foi? As cordas que os prendiam. Sabe a única coisa que vai queimar no meio da provação que você está vivendo? Aquilo que prendia você, porque o Senhor está contigo. Então quando chegar a nossa hora de estar diante do Senhor, Ele vai olhar dentro de nós, deixa eu julgar a tua intenção, deixa eu ver, deixa eu sondar o teu coração. Aquele que sonda sabe qual é a intenção. Deixa eu olhar. Não, a sua intenção sempre foi agradar a Deus. A sua intenção sempre foi caminhar na palavra. A sua intenção sempre foi confiar no cuidado de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, o que você está vivendo é só um processo. Esse processo não define quem você é. A palavra de Deus sim.
Aleluia. Deus não julgará somente os nossos atos. Ele também julgará as intenções e as motivações pelo que nós temos feito. Por isso os fins, irmãos, não justificam os meios. Não se trata daquilo que você está fazendo, se trata de quem você está se tornando. Esse deserto que você está vivendo está te tornando melhorado? Esse processo que você está vivendo está trabalhando no teu caráter? Quem você, a maior pergunta, escute, a maior pergunta não é o quê? A maior pergunta é para quê? Porque quando você pergunta para quê, você quer entender o sentido e o propósito do que você está vivendo. E quanto mais rápido você entender o propósito do que você está vivendo, mais rápido você passa pelo teste aprovado. Então deixa eu te falar, quem você está se tornando nesse processo? Eu quero te dizer que a igreja de Cristo está se tornando nesse processo de 2019, 2020 para cá, uma igreja que ora mais, uma igreja que jejua mais, uma igreja que medita mais na palavra, uma igreja que teme mais a Deus. Não estamos podendo nos abraçar como antes, por um momento. Não estamos podendo apertar a mão um dos outros, mas estamos voltando para altares que havíamos abandonado. Estávamos muito fortes no altar da comunhão, de comer na casa do outro, de abraçar, que é muito gostoso e importante. Porém havíamos abandonado o altar da palavra, o altar da oração, o altar do jejum. Oh, queridos, da mesma forma que você está sentindo falta de um abraço, e dos irmãos aqui abraçando uns aos outros, e de pessoas na sua casa, da mesma forma o Senhor estava sentindo falta de nós no altar da presença, no altar da palavra, no incenso das orações. E Ele está dizendo: o meu povo está sendo melhorado no meio desse processo. E a igreja tem se tornado uma igreja mais santa, a igreja tem se tornado uma igreja com mais fome, a igreja tem se tornado uma igreja mais sedenta pela presença do Espírito Santo. Diga assim: quem eu tenho me tornado nos processos que eu estou vivendo é mais importante do que aquilo que eu estou fazendo. Jesus, ele pregava de cidade em cidade, orava, curava enfermos, alimentava os pobres. Mas sabe o que mais acontecia com ele? As pessoas diziam: mostra que você é o Filho de Deus, prova se tu és. Em todo o tempo as pessoas estavam tentando tocar no que ele estava fazendo, ou em quem ele era? Em quem ele era. O que o diabo disse para Jesus no deserto? Se você é o Filho de Deus, torne que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo está querendo dizer para ele? O que você faz é mais importante do que quem você é. O que o diabo estava falando para ele? O que você faz vai revelar para mim, vai me convencer de quem você é. Aí sabe o que Jesus respondeu para ele? Não, não se trata disso. Nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O que eu faço, o que eu deixo de fazer, não define quem eu sou. O que me define é a palavra. Mas o homem é definido, ele vive, ele se alimenta de toda a palavra, Satanás, que sai da boca de Deus. E tendo sido tentado em tudo, venceu o diabo. E o diabo então o deixou. O diabo vai te deixar quando você vencê-lo. Sabe como que você vence o diabo? Quando você não permite ele tocar na tua identidade. Ele tocou na identidade de Eva, ele tocou na identidade de Adão, mas ele não tocou na identidade de Jesus. E ele não vai tocar na tua identidade. Ele está falando para você: para que servir a Deus? Para que orar? Olha as pessoas morrendo, pessoas próximas de você morreram. Sim, tudo bem, pessoas morreram, sim. Mas eu vou te dizer, Satanás, o Senhor não prometeu para mim imortalidade, Ele prometeu para mim eternidade. E esses que morreram, deixa eu te falar, a morte não venceu, não é um placar. Morreram tantos, quanto mais morreu, mais Deus perdeu, o diabo ganhou. Não, sabe por quê? Porque um dia Jesus desceu às profundezas do inferno, tomou as chaves
da morte e do inferno, e disse: aonde está a morte, a tua vitória. Então eu quero te dizer, não importa quantos você venha levar e quantos ainda venha ficar aqui na terra, você já está vencida. E a morte só é um meio de um filho voltar para casa e encontrar com seu pai, onde todos um dia estarão juntos eternamente com ele, e lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá noite, nem morte, nem ranger de dentes, porque o próprio Senhor será o sol da justiça e brilhará eternamente no trono da graça, e estaremos juntos com ele para sempre. Eu creio em Jesus. Satanás, eu quero te dizer, se você pensa que eu vou retroceder, Satanás, se você pensa que porque alguém aí chegou e já morreu, meu Deus, mas aquele jovem tal, aquela pessoa morreu, não sei, me afeta a bala. Se você pensa que eu vou duvidar do poder, do amor de Deus por causa disso, você está muito enganado, porque os processos não podem definir e tocar na minha identidade. Eu sou um filho e eu amo o meu Deus e eu confio no meu Deus, a minha confiança está no meu Deus, o meu coração está guardado no meu Deus. Eu não deixarei a aliança que eu tenho com meu Pai, com meu Deus, jamais, porque Ele redimiu a minha vida da morte. Quantos livramentos Deus já me deu, Jesus já me salvou, me lavou com o sangue dele, estou pronto para viver eternamente com Ele. Eu já estou no lucro, eu estou aguardando uma cidade futura no céu e nova, eu estou aguardando um corpo glorificado que não vai ter doença, não vai ter tosse, não vai ter febre, infecção. Eu estou aguardando um novo nome, eu estou aguardando novos céus e nova terra, porque a Bíblia diz: se nós esperamos por Jesus somente nesta vida, somos os mais infelizes destes homens. Ei, Satanás, mas não termina aqui. Eu não espero de Jesus só nesta vida. Para aqueles que já partiram, eles já precedem nós, e quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. Então não espero nele só nesta vida, mas espero na eternidade, aonde eu e aqueles que já subiram viveremos com ele para sempre. Quem você tem se tornado? Eu não sei. Eu orei tanto. Eu não sei. Será que Deus é poderoso? Existe algo demasiadamente impossível para Deus? Não, nada é impossível para Deus. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Uma vez que a palavra do Senhor vem, a Bíblia diz: assim como a água cai e prepara a terra, e ela não volta para o céu sem antes preparar a terra, assim como a neve cai e prepara a terra, e não evapora e sobe para os céus e forma nuvem sem antes preparar a terra, assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o seu propósito. Você não pode decidir quanto tempo vai viver, nem eu. Você não pode decidir de que forma você vai partir um dia, nem eu. Mas você pode decidir hoje como você quer viver. Eu quero viver segundo a palavra de Deus. Eu quero viver crendo na palavra de Deus. Eu quero ser um homem que ousou crer até o último momento, até enquanto tiver fôlego, até o último momento da minha vida. Eu creio que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou dentre os mortos, tomou as chaves da morte e do inferno, cura, ressuscita e salva os perdidos e restaura. Jesus está vivo. Eu quero te perguntar então, qual é a sua intenção? Qual é a intenção que está dentro do teu coração? Porque o Espírito está neste momento orando pela igreja, orando por mim e por você, dizendo que eles possam ser mais que vencedores, que eles possam ter no coração deles a intenção do Espírito, que eles possam andar segundo a vontade do Espírito, que eles não fiquem no meio do processo, que eles não sejam reprovados no processo, que eles não se tornem prisioneiros dos processos de desafios que estão vivendo, que os processos não definam a sua fé, seu caráter, sua identidade, mas o céu governa sobre a terra, o céu define a tua identidade, o céu fala a teu respeito. Quando aquele filho pródigo voltou para casa, uma vez que ele abandonou o pai, ele volta para a casa do pai e sabe o que ele diz? Pai, perdoa-me, porque eu pequei contra o céu perante o Senhor.
ele entende que antes de pecar contra o pai, ele pecou contra o céu. Por quê? Porque quando ele abandona Paulo, a casa do pai, e quando ele abandona a identidade de filho, ele não errou somente com o pai, ele errou com o céu. Porque o céu já tem uma identidade para você. O céu diz ao teu respeito quem você é. O céu determina e governa sobre a tua vida. E quando ele abandona a posição de filho e pega a herança e gasta de forma dissoluta e abandona o pai, ele reconhece: eu errei diante do céu, perante a ti, eu pequei contra o céu. Ei, todas as vezes que você abandona a identidade que Deus tem para você, você não está falhando somente com o teu cônjuge, com o teu amigo, com o teu filho, com o teu pastor, com alguém. Você está falhando contra Deus. Ei, Deus está te chamando para você se alinhar com o céu e a terra se alinhando, e você viver debaixo da intenção do céu e não da intenção da terra, da intenção da vida e não da intenção da morte, da intenção do Espírito e não da intenção da carne. Porque a carne deseja o que a carne gosta, mas o Espírito aspira pelas coisas eternas e pelas coisas que não são passageiras e pelas coisas do Espírito e não terrenas. Ele está queimando o teu coração pelas coisas do céu. Você não vai se tornar prisioneiro do processo que você está vivendo. Ah, mas eu passei uma luta aqui, eu não sei, eu fraquejei a minha fé, eu falei coisas que eu não devia, eu pensei: ei, acorda, deixa eu te falar, o processo não pode definir quem você é, mas a palavra sim. E quem você está se tornando dentro do processo que você está vivendo é mais importante do que aquilo que você pretende fazer para sair desse processo. Os processos são para trabalhar o teu caráter e não para trabalhar as tuas habilidades. Se você remove um fundamento dentro de um processo de provação, você negocia um princípio, você negocia uma verdade, você negocia um fundamento, você está revelando quem você é. Não, mas Deus sabe da minha intenção, está difícil. Ele está vendo que você está negociando. Ele está vendo que você está negligenciando. Ele está vendo. Ele está dizendo, o Espírito está chorando por você e orando por mim, e dizendo: que ele volte, que ela volte a fazer a minha vontade, que tome decisões segundo a minha vontade, que não negocie princípios, porque o princípio que você guarda, guarda você, mas o princípio que você quebra, quebra você. Senhor, transforma-nos segundo o teu poder, segundo o teu caráter. Ele diz em 1 Coríntios 13, 2, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2: o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Nós sentimos a tua presença, Senhor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e ciências, ainda que eu tenha uma fé grande a ponto de transportar montes, sem amor eu nada serei. Aqui ele está falando de coisas que ele faz. Eu posso profetizar, eu posso ter o dom de ter conhecimento de mistérios e ciências, eu posso ter uma fé tão grande de orar e um monte se erguer. Tem uma dificuldade aqui, irmão, eu estou com um desafio, você pode orar? Eu sei que você é um homem de fé, claro. E você ora, e os desafios, os obstáculos se movem. Você poderia dar uma palavra? Eu estou precisando de uma palavra. Sim, você profetiza. Você poderia me dar um conselho, com sabedoria, com ciência, desvendar esses mistérios? Claro. E aí você é uma pessoa que soluciona tudo. As pessoas te procuram porque você tem sempre a solução. Só que o que você está se tornando é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Ele está dizendo: tudo isso que você está fazendo, sem amor, torna você ninguém. Porque sem amor eu nada teria, sem amor eu nada serei. Então quem define você não são as suas habilidades diante dos processos, é o amor.
É possível me mover com habilidades sem amar. Pessoas, muitas vezes ao longo da sua vida, começaram a desenvolver o seu ministério, fazer coisas, mas quando você alcança o coração dela e vai conhecê-la mais a fundo, você fala: está faltando alguma coisa. Ué, esse irmão é uma bênção, essa irmã, mas parece que está faltando alguma coisa, não está testificando com o meu espírito. O que é? Está faltando amor. É uma pessoa que perdeu a sua identidade. Jesus conhece um jovem rico, e o jovem fala: o que eu faço para herdar a salvação? Ele falou: observaste os mandamentos, guardaste? Ele falou: tenho observado todos os mandamentos e cumprido, tenho feito à risca. Jesus olha e fala: mas uma coisa te falta. Na verdade não era uma coisa, era uma pessoa, faltava Jesus. Ele falou: pega tudo que você está fazendo, para tudo que você está fazendo. Ah, mas eu tenho uma assistência, eu tenho um instituto social que alimenta pobres. Para tudo, vende tudo que você tem, dá para os pobres, dá tudo para todo mundo. Para o que você está fazendo e me segue. Para o que você está fazendo e me segue. Para o que você está fazendo e me segue. Abre mão do que você está fazendo e vem seguir uma pessoa. Porque o que você está fazendo não vai definir o teu caráter e quem você é. Não vai trabalhar no teu caráter. Você pode estar fazendo tudo isso e ser vazio e ser sem caráter, mas se você andar comigo, você nunca mais será a mesma pessoa. Jesus não está olhando para as suas mãos. Jesus não está olhando para as suas mãos, assim como Ele espera que quando você vá até Ele, você não olhe as mãos dele somente, não busque um favor, mas Jesus está olhando para o teu coração e está chamando você e eu para andarmos com Ele, porque quando começarmos a andar com Ele, nos tornaremos semelhantes a Ele. Quem você tem se tornado no meio da pandemia? Quem você tem se tornado nos meios dos desafios? Ele está dizendo: o mais importante aqui, olha o que você se tornou. Você não tem amor? Não. Então você não se tornou em nada daquilo que eu procuro. Você não se tornou em alguém na qual eu me agrado. A Bíblia fala em 2 Crônicas 16:9. Fala de um texto sobre um rei. Depois você pode ler o texto todo na tua casa. Que Deus falou para ele confiar nele. Se você confiar em mim, eu vou te dar força para vencer as batalhas. Mas ele estava enfrentando batalhas e ele começou a lutar da maneira dele. E Deus falou: você agiu loucamente. Você foi insensato, porque você tentou enfrentar as suas batalhas do teu jeito. Sabe o que Deus falou para ele? Você deixou que os processos definissem você e você abandonou a aliança comigo. Porque você teve medo, você não acreditou que eu era capaz de fortalecer você. Ele diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aquele cujo coração é plenamente dele. Revelar é o que? Se apresentar. Se o seu coração é totalmente meu, se o teu coração não tem intenções erradas, se o teu coração não está com as motivações erradas, está completamente aberto para mim, você confia em mim mesmo em meio aos desafios, você não se tornou um incrédulo em meio ao processo, então eu vou revelar-me a você e vou dar força para você cumprir o propósito até o final e vencer essa batalha que você está vivendo. Mas ele diz: você agiu como um louco, você foi insensato, por isso desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Uma pessoa que não confia no Senhor e ela procura alternativas, ela abandona o seu lugar em Deus, aí começa a aumentar as batalhas dela. Você deixa o teu lugar de altar da presença e tenta solucionar problemas. Mostra o que? Não confia em Deus. Me tornei uma pessoa insegura que não confia em Deus, porque o processo me tornou alguém com medo. Eu me movi a partir do processo e não a partir de Deus, e não a partir de uma palavra de Deus. Eu fui insensato, eu fui louco. Por isso as suas batalhas irão se multiplicar. A maioria das lutas que enfrentamos é resultado da nossa
movimentação fora da palavra de Deus. Ele diz, aqui em João 4, 23, aqui como ele fala, que os olhos do Senhor contemplam a terra para revelar. Sabe o que Deus está falando? Eu estou olhando para a terra. Olha o que ele está dizendo, naquele texto anterior, depois você coloca João, ele fala, eu estou olhando para a terra. Meus olhos estão sobre toda a terra, procurando alguém, para que eu possa revelar minha força. Sabe o que Deus está fazendo com a terra nesses dias? Está olhando para ver quem continua confiando nele. E aquele que confia, ele fala, eu vou me revelar para ele. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele no meio desse processo. Agora olha lá em João, está dizendo assim, Evangelho de João, mas a hora está chegando, de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque o Pai, são esses que o Pai procura. Dois textos que falam que Deus está o quê? À procura. Ele está à procura de pessoas, independente do que elas estão fazendo, Ele está procurando quem elas são. No primeiro texto, não precisa colocar de novo, fala que Ele está procurando pessoas cujo coração é totalmente dele. Escute, eu não sei se você está entendendo. O rei está enfrentando um momento de oposição, guerra. Qual é o sentimento de alguém que vai enfrentar uma guerra? Insegurança, medo. Aí o texto diz assim, os olhos do Senhor estão por toda a terra procurando aqueles que são fortes, é isso? Os olhos do Senhor estão a toda a terra procurando cujo coração é totalmente, quer dizer, estão me desafiando, estão querendo me matar, estão querendo tirar o reino, mas o meu coração não se inclina para o medo, para a insegurança, porque o meu coração é de Deus. Aí Deus fala, eu estou procurando quem no meio da adversidade continua com o coração ligado comigo. E na hora que eu encontro essa pessoa, o que eu faço? Eu dou para ela o quê? O que fala no texto? Vamos colocar porque vocês não lembram mais. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente dele, para revelar-se o quê? Poderoso. Ele está procurando alguém forte? Ele está procurando alguém poderoso? Ele está procurando alguém que diante de todas as adversidades continua confiando em Deus. É esse aqui que eu quero. Agora o que eu faço? Dá força para ele vencer essa batalha. Não se trata de você ser forte, não se trata de você, se trata de você permanecer nele. Agora olha o Evangelho de João. O Senhor, vem a hora, já chegou em que os verdadeiros, quem que Ele está procurando? Verdadeiros adoradores. Eu estou diante da adversidade, eu estou no processo, mas eu estou verdadeiramente, não só da boca para fora, eu estou o quê? Adorando. Aí Ele fala, são esses que o Pai procura, pega eles, capacita eles, para que eles entreguem a mim uma verdadeira adoração. Veja que Ele procura primeiro o adorador e depois Ele procura a adoração, porque Deus procura quem você é primeiro, para depois aceitar o que você oferece. Ele diz, eu quero verdadeiros adoradores que adorarão. O que você oferece é posterior a quem você é. Então é muito importante que você não deixe de ser quem Deus procura, porque senão Ele não vai aceitar o que você está fazendo. Você pode orar para Deus mudar a tua história, e não vai mudar. Por quê? Porque antes de receber a tua oração, Ele tem que receber você. Não adianta você fazer nada se você não é a pessoa que Deus procura. Diga, não adianta eu fazer nada se eu não sou quem Deus está procurando. Deus, Ele olha o teu coração, a tua intenção. Não se trata do pastor, não se trata de ninguém, é você e Deus. Ele está olhando, deixa eu ver a real intenção do coração dele. Ah, entendi. Revela o meu poder para ele agora, dá força para ele. Diferente disso, Satanás disse
Tudo isso eu te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Satanás, ele quis comprar Jesus para adorar ele, porque ele é obstinado. Independente de quem você seja, até alguém que se venda, desde que você dê o que ele quer, ele aceita. Deus não, ele não aceita qualquer coisa que vem de nós. Ele só aceita o que vem de mim se ele puder aceitar quem eu sou. Lá em Gênesis, no capítulo 4, no versos 2 ao 5, eu sempre dou esse exemplo, quando fala de Abel e Caim. Abel levantou um altar para Deus, Caim levantou um outro altar. Deus agradou de um altar e não se agradou do outro. Por quê? Ele se agradou de Abel, mas não se agradou de quem Caim estava se tornando. Ali diz, nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim foi cultivar a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor, oferenda. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não agradou-se de Caim e da sua oferta. Primeiro, Deus não se agradou de Caim e posteriormente da sua. Então, eu preciso que Deus se agrade de mim. Deixa eu te ensinar uma coisa, a salvação é pela graça, mas a presença você tem que fazer por merecer. Você precisa fazer por merecer a presença. Você precisa provar que você é digno de confiança. Deus não vai confiar em você se você não provar que é de confiança. Ele não tem nenhuma obrigação de confiar em mim. É um relacionamento, e um relacionamento ele tem que ser pautado na confiança, e eu tenho que dar a Deus motivos para ele confiar em mim. E os processos são a maneira mais rápida e fácil de Deus revelar o meu coração e revelar quem eu tenho me tornado, se eu sou de confiança ou não. Deus, ele quer confiar algo a nós. Esse tempo do que está acontecendo, nós temos a oportunidade de viver os maiores milagres na nossa vida. E Deus está nos chamando para esse tempo. Quem nós temos nos tornado? José foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cova, mentiram para o pai de José, dizendo ele morreu. Pegaram as vestes de José, rasgaram, salpicaram com o sangue de uma das ovelhas, levaram para o pai de José e falou: José morreu. Ele foi vendido para os mercadores. Quando na casa de Potifar, ele se tornou um homem de confiança, até que a mulher de Potifar inventou que José havia assediado, e então injustamente José vai para a cadeia, fica preso por muito tempo, até que ele se torna um homem de confiança do rei. Ele passou por vários processos. Sabe o que mais me chama a atenção? Eu vou encerrar essa mensagem com o exemplo de José, porque eu acho que ele é o exemplo mais claro para aquilo que nós vamos falar aqui. E o nome José é o mesmo derivado para o nome de Jesus. Sabe, queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção em José é que nenhum momento, nenhum processo que ele viveu definiu o caráter dele. Nenhum processo que ele viveu, ainda traído pelos irmãos, ainda condenado injustamente, em nenhum momento ele deixou de ser quem ele era. Ele não permitiu que os processos adulterassem a sua identidade. Eu vejo muitas pessoas hoje, não, mas depois que eu vivi isso aqui, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Você precisa lutar para que isso não aconteça na tua vida. Você precisa buscar a libertação. Você precisa, com toda a tua força, clamar: Senhor, eu vivi processos que afetaram a minha identidade, eu reconheço diante dessa palavra que o pastor está falando, e eu preciso, Senhor, voltar a ter a identidade. Talvez você se esfriou, você não tem mais o mesmo fervor, porque os processos definiram o teu fervor com Deus, afetou quem você é. E eu gosto de ler Gênesis 50, que é quando, aqui no final da história de José, Gênesis capítulo 50, verso 15 em diante. Eu amo essa parte. O pai de José morre, os irmãos de José já estavam no Egito.
José já os tratava bem, mas os irmãos ficaram inseguros, falou: olha, agora nosso pai morreu, e agora talvez José nos tratava bem em respeito ao nosso pai, em respeito a ele, a honra a ele, e nosso pai morreu, e quem sabe José agora vai nos vingar, vai vingar. Então aqui diz: vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Olha o que eles estão falando. Os irmãos, presta atenção, estou encerrando, que traíram José, venderam o próprio irmão, falaram para o pai que ele tinha morrido. O pai chorou o luto de um filho como se estivesse morto, sendo que estava vivo. Olha o que os irmãos falam, presta atenção. É possível que José tenha ódio de... O que eles estavam julgando? O que eu estou falando desde o início? O que eles estavam julgando? A intenção de José. Sabe por quê? Da maneira como você você vê o outro. Qual era a intenção dos irmãos de José para com José? Inveja, mágoa, ódio. Mesmo José, por isso que eu estou te explicando, não adianta você tentar provar para os outros. Eles fizeram tudo isso com José, José perdoou eles, trouxe eles para morar no Egito na época da fome, alimentou eles, os filhos deles, trouxe também o pai dele, Jacó. Eles já estavam morando com José no Egito. Mas aí Jacó morre, o pai de José. Eles falaram, reunidos de novo. Lá no começo, quando eles foram vender José, como é que eles fizeram? Passou todo aquele processo. José em nenhum momento mudou o perfil de santidade e o caráter dele. E de novo, quando Jacó morre, de novo os irmãos juntam aí. Não adianta você achar que as pessoas vão reconhecer que você é de Deus, que diante de todos os processos você permanece. Não preocupa com as pessoas, Deus reconhece, Deus sabe. Aí eles reúnem de novo: nosso pai morreu, quem sabe José tem ódio no coração dele pela gente. Olha o que eles estão falando, sabe o que eles estão querendo dizer? Eles estão julgando a intenção de José. Quem sabe José colocou a gente no Egito e cuidou da gente, mas fez isso por causa do respeito que ele tem com o nosso pai, e com a gente agora ele tem raiva e vai acabar com a gente. Por quê? A pessoa que tem intenção errada no coração dela, por mais que você faça o melhor para ela, perdoa. Ela te traiu uma vez, você perdoa. Te traiu a segunda, você perdoa. Nunca ela vai reconhecer, porque ela vai te ver a partir dos olhos dela. Alguém, preste atenção, que se tornou já fruto do processo, para todo mundo que ela olha da mesma forma. Ela acha que do mesmo jeito que ela anda de acordo com o processo que ela está vivendo, você também vai ser assim. Ela vai achar que você não tem palavra, que você não tem aliança, que você não tem compromisso com Deus. Não, agora o pai morreu, agora as circunstâncias vão mudar, e ele vai nos perseguir. Mas olha o texto, assim diz, verso 16: por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, e é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque fizeram mal. O que os irmãos de José fizeram aqui? Mentiram. Te pergunto, os irmãos de José, mesmo depois tendo vendido, inventado que ele morreu, feito toda essa injustiça com o pai deles e com o próprio José, passou o tempo, eles mudaram quem eles são? Eles se arrependeram e mudaram suas atitudes? Agora eu faço a mesma pergunta para você. E José foi vendido, dado como morto, acusado de abuso, preso injustamente, ele deixou de ser um homem justo e fiel a Deus? Quem você quer ser dentro desse cenário? Os irmãos de José ou José? Alguém que se move intencionado de acordo com a realidade que está vivendo e o processo, como prisioneiro de um processo? Ou você quer ser alguém livre, independente dos processos e das coisas que as pessoas façam a você? Você permanece fiel ao propósito. Agora eu vou te perguntar, quem ficou muito tempo, quem ficou debaixo da terra, dentro de um poço para ser vendido? Quem ficou como escravo na casa de Potifar? Quem era prisioneiro na cadeia?
Agora, no final de toda a história, na alma, quem eram os verdadeiros prisioneiros? Os irmãos de José. E quem que era o homem livre? Em todo o tempo foi livre, em todos os processos. Você pode, dentro do processo, no contexto, estar vivendo uma situação que você está preso. Mas na verdade o prisioneiro é aquele que é livre dentro do seu coração, independente dos processos que está vivendo. José sempre foi livre, porque não podem prender o teu coração, nem o teu espírito. Então eles inventaram, não, nosso pai deixou uma carta escrita, dizendo que você deve nos perdoar de todo o mal que nós cometemos. De novo eles estão o quê? O que eu faço quando alguém articula comigo, pastor? Nada, porque quem desarticula só se torna o outro lado da moeda. Articuladores, desarticuladores. Eu não sou nem articulador, nem desarticulador. Eu sou quem? Alguém que tem uma identidade em Cristo e permaneço nessa identidade. E aí o que acontece? Para encerrar, ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, nós vamos te servir. Tudo armado. Aí olha o que José fala. Aí José dá um tapa de luva para eles, porque José coloca, eles estão articulando e José vai e coloca o coração dele na frente deles assim, ó, pá. E ele fala: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, para que se conserve a vida de muitos. Sabe o que José fez? Ele deu a glória para Deus, falou: olha, não fica preocupado, não tenham medo. Sabe por quê? Na verdade vocês planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Eu não estou no lugar de Deus, e eu não vou julgar vocês, eu não vou julgar a intenção porque vocês fizeram isso. Eu só sei de uma coisa: todo o mal que vocês fizeram, Deus cumpriu o propósito dele em tudo. Uma pessoa que glorifica a Deus é uma pessoa que não muda de acordo com os processos, mas ela permanece de acordo com o propósito da aliança com Deus. E a parte que eu mais gosto é essa final, que diz assim: portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José consolou seus irmãos e falou ao coração deles. Se você for uma pessoa que não se molda de acordo com os processos, mas se permite continuar aliançado com Deus, tendo uma identidade com Deus, vão tentar planejar tudo contra você, e você vai permanecer, porque você não se tornou escravo de um processo que você viveu. E sabe o que vai acontecer? Quando eles olharem para você, eles vão ter que abrir o coração para ouvir o que você tem para falar. Você vai lançar sementes de verdade dentro do coração, de pessoas que se tornaram escravas dos processos que viveram. Você vai ser um semeador que vai lançar uma semente dentro do solo do coração daqueles que, por medo das circunstâncias e prisioneiros delas, prisioneiros dos processos, ficaram sempre articulando o que fazer. E você vai ser um libertador como José foi. Se coloque de pé no teu lugar. Deus está te levantando para consolar pessoas. Deus está te levantando para ministrar ao coração das pessoas. Mas você precisa permanecer firme no propósito e na identidade que Deus te deu. Senhor, nós oramos, feche teus olhos. E nós queremos dizer, Senhor, que nós não queremos deixar que os processos definam a nossa identidade. Nós não queremos permitir que o processo que nós estamos vivendo afete a nossa identidade. Senhor, nós queremos ter uma identidade em Ti. Nós queremos, Senhor, ser leais a Ti. Nos ensina, Senhor, dá-nos um coração. E quando nós ministrarmos, que a palavra que o Senhor colocou dentro de nós seja uma verdade, e ela seja fundamentada nesta verdade que nós estamos vivendo, e ela tenha autoridade para adentrar como uma espada de dois gumes que faz a limpeza. Eu estou com a autoridade que o Senhor me deu, vivendo a palavra que eu prego.
vivendo a palavra que eu prego mesmo em dias difíceis, como uma espada afiada, como um pregador aqui da tua palavra, limpando o coração dos meus irmãos. Eu profetizo que toda incredulidade, que todo medo seja arrancado pela espada da palavra do Espírito. Oh, espírito da morte, espírito do medo, espírito da incapacidade. Oh, muitos estão temerosos. A maior arma que o espírito maligno pode usar nesses dias é o medo. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos cuidar, sim, mas eu dou uma ordem: todo medo saia no nome de Jesus. Não seremos governados pelo medo, não, seremos governados pela vida. Nós somos agentes de vida, nós somos filhos de Deus, não tememos más notícias, não caminhamos por aquilo que ouvimos e nem que vemos, mas nós caminhamos por aquilo que cremos nos define, e nós fazemos a nossa confissão de fé. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará para nos buscar, e nós vamos permanecer, independente da circunstância, nós vamos permanecer na presença, no altar da presença todos os dias, construindo um altar de adoração para Ele. Não vamos abandonar a identidade que o Senhor nos deu, não vamos tomar atitudes a partir do processo, mas os processos se renderão diante da autoridade do nome de Jesus e da identidade da igreja, porque a palavra de Deus diz: oh, eis que eu te dou as chaves. Ele tomou a chave da morte do inferno e fala: eu dou a chave de Davi, que fecha ninguém abre, que abre ninguém fecha. Ei, igreja, você tem autoridade e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida na terra. Ei, igreja, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se beberes alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Igreja de Jesus Cristo, você tem autoridade. Os céus estão abertos e as portas dos céus não estão fechadas. Bate agora na porta do céu, abre os portais espirituais, através da oração, através da súplica de oração e intercessão, e através da proclamação da palavra e da adoração. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de buscar a presença do Senhor. Eu oro para você que está com o coração ferido, eu oro para você que está machucado, eu oro para você que perdeu alguém, eu oro para você que orou e o resultado não foi o que você esperava, para que você seja curado da tua dor, para que você receba consolo, porque o consolo também é uma resposta de Deus, o consolo também é um milagre, uma dádiva de Deus. Receba o consolo de Deus, receba o amor de Deus. Aumenta, Senhor, a fé daqueles que estão quase sem fé, multiplica forças daqueles que não têm nenhum vigor. Derrama a tua presença, derrama a tua glória, derrama o teu amor, derrama a tua paz, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo. Comece a orar e pedir mais da presença de Deus. Você que entrou aqui vazio vai sair cheio da glória, cheio da presença, cheio de convicção, cheio de fé. Você não vai retroceder um passo. Não. Você não vai abandonar a tua posição diante de Deus. Comece a orar, erga as tuas mãos, diga: Senhor, eu estou rendido. Eu estou aqui rendido a Ti. Enche-me com Tua glória, enche-me com Teu poder, enche-me com a Tua presença. Mais, Espírito Santo de Deus. Quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Será angústia, será calúnia, será perseguição, será tribulação. Pois eu digo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem força nenhuma poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus.